E hoje, diretamente aqui da região de Chamonix, de Jesus, vou falar um pouco sobre a evolução ou não do Clio, dos binds, dos primeiros binds que eles lançaram, que foi o Clio Freedom 1.0 para o Clio Independence 1.0. E vou contar também por que eu escolhi o Clio entre o Nickel Deck, o Burton Step-On e o Clio. Primeiro porque eu escolhi e comprei o Clio Freedom 1.0 e porque eu continuei nele, mas vocês vão ver mais detalhes porque, de fato, eu continuei com o Clio e quais são as vantagens e desvantagens que eu vejo nele, além, como eu mencionei, se ele evoluiu de fato em relação a alguns probleminhas que ele tinha no Clio Freedom 1.0. Vamos lá, vamos para esse vídeo. Uma pergunta que eu recebo de muita gente é comparar com o Nidecker e com o Burton, e muita gente fala assim, mas por que não o Burton? Eu uso uma camisa da Burton, minha bota é da Burton, minha prancha é da Burton, meu primeiro binding foi da Burton, então definitivamente não tem nada a ver com a marca, mas de todos os três, realmente eu acho que ele é o menos completo, digamos assim. Por quê? Eu já falei no Instagram até numa avaliação rápida que eu fiz por lá, mas tem alguns motivos. Por exemplo, o desencaixe no Burton, ele precisa de uma técnicazinha que você vai pegar rápido até, mas não é tão simples como esse ou como o Nidecker, porque você tem que girar um pouco o pé, soltar a parte de trás, soltar a parte lateral, e aí sim você está livre. E isso eu já vi gente negando isso, mas não tem como não ter um problema se você afundar no powder. Porque nesse daqui, se você afundar no powder, você vai tirar seus straps, como qualquer outro binding, aqui mesmo, afundado lá no meio da neve, você vai afundar, você vai tirar seus bindings e você vai conseguir tirar seu pé, se o seu pé já não estiver quase que congelado lá dentro da neve profunda. No Burton você não vai conseguir fazer isso, porque ele está travado no sistema da Burton. Então você primeiro alcançar aqui na lateral, como fica lá, para soltar e conseguir tirar seu pé com o seu pé e sua prancha toda afundada na neve, não vai ser muito fácil. Você vai estar com a prancha presa. E às vezes, quando você está no powder, é importante que você faça isso, que você tire a prancha, puxe, tire seu pé, tire o outro pé, tire a prancha, dê uma caminhada, encontre um lugar melhor para você voltar a descer o powder lá. Então, para mim, esse é um ponto que me afasta muito do Burton, além do fato de você precisar de uma bota específica, que também não é legal, e de vários outros detalhezinhos que eu particularmente não gosto muito do sistema deles. Então, essa linha de raciocínio foi o que eu usei, por exemplo, para escolher o Clio, que eu uso há mais de 2 anos agora, 2 anos e pouco. Esse é o meu segundo, e foi um fator muito importante para eu decidir por esse, porque eles funcionam como um bind normal, como eu já devo ter falado ao longo desse vídeo algumas vezes. E uma das mais incríveis vantagens do Clio é justamente a saída aqui do teleférico, do lift. Eu, inclusive, quando eu não estou sozinho como eu estou hoje, eu normalmente estou com amigos esquiadores, né? Vocês bem sabem que esporte de neve no Brasil não é o mais praticado do mundo. Logo, a maior parte dos amigos que eu tenho que esquiam, são poucos, amigos mais próximos pelo menos, esquiam, são esquiadores. Então eu ficava muito para trás, e hoje, depois de usar o binding Step-On, no meu caso o Clio, eu inclusive saio na frente deles às vezes. Então essa é uma das vantagens. O tempo de esqui na montanha, o tempo que você pratica snowboard, ele aumentou aí, eu diria que uns 30%. Tanto porque eu saio daqui já esquiando, como porque você cansa menos. Porque você não fica sentando na altitude, fechando o bind, levantando. Aí tem gente normalmente que é mais experiente que fala, não precisa sentar, mesmo assim, você desce o corpo na altitude e você fica ali em uma posição desconfortável para colocar um bind, você tem que parar, você sai do lift e seguir direto, você tem que parar. Tudo isso faz você perder tempo. Então, particularmente, independente de conforto, a gente já vai falar sobre conforto, isso daí foi uma das coisas que me prendeu definitivamente no binding Step-On, Clip-On, o que quer que seja, ao contrário do que os mais puristas costumam ser contra, né? Porque são puristas. Eu não sou não, eu gosto do que funciona pra mim. Então você pode vir aqui, por exemplo, você não pegou a manha ainda, você para aqui. Se você pegou a manha, você já vai direto, já eu mostro pra vocês. Mas se você não pegou a manha, você para aqui, coloca o pé e já foi.
Em relação a peso, que eu também já ouvi falar tanto desse como do Nidecker e como um elogio ao Burton. Eu particularmente não sinto tanta diferença isso, não sou um rider de parque, então não fico fazendo manobras, pulando, caindo, não sei o que, para sentir talvez alguma diferença no peso, mas sinceramente o peso não faz muita diferença. Esse aqui, por exemplo, ele é 20% mais leve do que o anterior. Se você perguntar se eu senti alguma diferença no riding, nenhuma, e para ser sincero, nem carregando, e ele de fato é 20% mais leve do que o anterior, não é só marketing, então não faz tanta diferença assim para mim. Então o riding com Clue, para mim pelo menos, é super suave, não mudou muito pro riding normal, né, entre aspas, que eu usava antes, que era da Burton, o Burton Cartel, que é considerado um dos mais confortáveis, um dos melhores, um dos mais apreciados, junto com os ridings da Union. E antes de seguir, vale fazer uma observação. Se você, como eu, é um rider intermediário ou até iniciante, não adianta achar que o peso ou pequenos detalhes de tecnologia em qualquer parte dos seus equipamentos vão ser decisivos no seu desempenho. Você ainda não está lá. Por isso, para mim, que ainda quer evoluir muito, praticidade e mais tempo esquiando é o principal foco. Leve isso em consideração nessa review. Alguns outros fatores importantíssimos que me fizeram optar pelo Clue, lá antes desse aqui, no primeiro, é o seguinte. Em primeiro lugar, quando você está indo para o lift, você vai entrar no lift, você não precisa baixar o high back, porque o high back vai estar, um seu pé vai estar estrepado aqui dentro, e o outro, o high back vai estar preso no seu pé, então você não precisa ficar se preocupando em ficar baixando o high back. E no caso do Nidecker, por exemplo, você tem que baixar ao contrário, na verdade você tem que baixar para frente, para quando você sair, você baixar ao contrário e colocar seu pé. O que significa que você vai ter que abaixar para mexer nisso daqui e aí sim colocar seu pé. E que tira, eu acho, uma grande vantagem, talvez a principal para mim do Clue e que me fez optar com certeza por esse daqui, que foi o seguinte. A partir do momento em que você tem que baixar para mexer no high back, seja para cá, seja para lá, seja o que for, você não consegue sair do lift já encaixando o seu pé, porque você vai precisar mexer nisso aqui ainda. Então te dá uma vantagem que você sai do lift, para em pé, abaixa, coloca o high back na posição e depois encaixa seu pé, sem precisar se abaixar e estrepar tudo de novo, mas não permite que você tenha um flow quase contínuo, esquiou, desceu, entrou no lift, subiu, saiu, esquiou, desceu, saiu, sem nenhum tipo de parada. E uma outra característica também foi a saída, ou seja, você tirar isso daqui. Veja que o sistema de desengate do Clue, ele é aqui em cima. E o sistema de desengate dos outros, em geral, ele é aqui. É um botãozinho aqui embaixo. Você empurra para baixo. Parece pouco, mas você baixar a mão aqui, só para puxar isso aqui, e você baixar a mão numa alavancazinha que fica aqui na lateral, para depois soltar seu pé e você conseguir se livrar, é uma vantagem, porque você se abaixa menos e você tem toda a sua mão aqui para levantar essa alavanca, e não só uma alavancazinha lateral. É uma grande diferença? Talvez não, mas é uma diferença e eu acho que é uma vantagem do Clue. Foi outra coisa que me levou a optar por ele há 2 anos atrás. É claro que para snowboarders de mais alto nível, talvez o simples fato de você ter um flex maior, um flex menor, vá fazer realmente diferença. Então talvez por isso que aquele Angry Snowboarder fique tão irritado, que ao que parece ele já testou tantos bindings aí, né, na vida, e tem bastante experiência em snowboard, então talvez por isso ele fique muito irritado com esse binding. Mas eu me considero de um nível intermediário, que quer praticar o máximo possível, com a maior praticidade possível, gastar minha energia esquiando muito mais do que me agachando. Funciona mais do que perfeitamente. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar do riding com Clue. E recomendo muito pela praticidade, como já falei algumas vezes. Um ponto
que eu considero particularmente positivo aqui desse bind, que é o fato de que esse toe strap aqui, ele é fixo. Veja que é bem difícil de mexer ele aqui nessa posição, no caso. Você tem que puxar e empurrar para ele mexer. E por que eu considero isso bom para esse tipo de bind especificamente? Porque você vai travar ele aqui e a partir daqui você só precisa chutar o pé e ele vai estar exatamente na posição que você deixou e não vai ficar subindo, descendo, ficando para fora da bota, ficando na frente da bota, ficando para cima da bota. Ele vai ficar exatamente na posição que você gosta, travado, e isso é muito bom. E você pode ajustar agora nesse novo aqui sem ferramenta. Antes você tinha um parafuso, agora você soltar aqui, ajusta para cima, ajusta para baixo e fecha. Isso também é um ponto positivo, assim como esse que tem agora, como você passar aqui nesse buraquinho e ele ficar mais presinho, mais confortável. Então isso também eu considero um avanço desse Clue novo em relação ao anterior. Pontos fracos. Tudo tem ponto fraco. O Clio também tem alguns e já já vou falar deles. Antes, vamos descer ali até o teleférico comigo. Então vamos sim aos pontos negativos que eu enxerguei no Clue, seja no anterior, seja nesse. O primeiro, eu acho que é esse daqui que vocês já vão ver. Tem uma folguinha. E com um detalhe, eu estou usando aqui os parafusos da Burton, do Burton Cartel que eu tinha antes, porque os parafusos que vêm no Clue, eles não são bons para esse sistema channel que tem aqui nessa prancha. Eu acho até que você pode comprar no site da Clue, mas os que vêm não funcionam bem aqui. Ainda que diga que funciona, não funciona bem, porque eles são grandes demais. Enfim, eu tentei usar tanto no primeiro Clue como nesse, e isso não foi corrigido. Eu uso os parafusos do Burton e encaixa direitinho, mas especificamente nesse aqui, volta e meia eu tenho que apertar, porque ele fica com essa folga, que não é ideal. Esse aqui, nem tanto, mas esse aqui sempre fica com essa folga, que é o meu pé aqui esquerdo, é o pé que direciona mais. Então esse é um problema que eu vejo. A outra crítica que eu já devo ter comentado aqui é o padding, né, o foot pad, a footbed, a cama aqui do pé, que para muita gente gera o conhecido foot fatigue, que é o cansaço dos pés, né? Também nunca tive esse problema e olha que eu tenho um pé meio problemático. Mas sinceramente, 2 anos com um Clue, não senti diferença nenhuma do Burton Cartel nesse aspecto. Como eu falo até no Instagram, isso é uma preferência minha, isso é uma coisa que eu posso não sentir, talvez você sinta, então vale a pena você avaliar. Então, sinceramente, eu ando aqui, não sinto peso, não sinto a dureza dos materiais, não sinto incômodo, não sinto nada de... É um riding completamente normal, muito parecido com o que eu tinha. O exemplo que eu dei no Instagram, inclusive, é que eu gosto de carro de suspensão rígida, dura, que bate, que sente o buraco, que sente o desnível na pista, e não gosto daqueles carros SUVs, grandões, confortáveis, que você praticamente não sente nem por onde está passando, porque ele tem a suspensão macia e vai tirando aquele seu feeling. Já ouvi também pessoas dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim e não, concordo e discordo, porque se você tem uma suspensão mais rígida aqui, por exemplo, naturalmente você vai ter um feeling maior do que com a suspensão mais macia, se você tiver um pouco mais de maciez aqui. Não estou dizendo que isso é uma vantagem necessariamente, mas é algo que não me incomoda. Se te incomodar, talvez seja melhor você pesquisar outras opções. Então, peso não faz diferença para mim, mesmo esse sendo 20% mais leve, não senti nem para carregar a prancha, nem para nada. Então, estou aqui falando agora de Plus, um dos tantos ski resorts da enorme área esquiável das Dolomitas. Claro que no canal também vai ter vídeo das Dolomitas como um todo, vários, aliás. Ontem nevou, deu uma renovadinha na neve aqui, muito bacana esse lugar, cada vista incrível.
Agora vamos fazer algumas comparações do que eu prefiro desse Clue, que é o Independence, é o segundo, em relação ao Freedom. Eu não olhei nada das especificações técnicas ainda, que eu quero dar as minhas impressões e ver o que realmente mudou, mas algumas coisas me chamaram a atenção logo de cara. Uma delas é isso daqui, esse material tá muito, muito melhor. Uma das coisas que eu não gostava no primeiro Clue era você tirar e colocar o bind, porque isso daqui travava bastante, era bem duro, era bem difícil de você conseguir tirar, e agora você tira com bastante facilidade, coloca com bastante facilidade, e ainda tem como você prender ele aqui na frente, ó. Tem um negocinho aqui para quando você fechar, isso daqui ficar preso por dentro e atrapalhar menos ainda o seu uso. A forma de você retirar continua a mesma coisa, essa alavancazinha não é mais vermelha, além de achar mais bonito, eu achei que tem menos risco de descascar. O meu não descascou, mas eu imagino que tem o risco de você raspar isso aqui e ficar descascando quando tem aquela tinta vermelha. Assim, eu achei, além de mais elegante, eu achei que tira esse risco. Isso daqui é um ponto fraco, porque permaneceu com uma certa, vamos dizer, dificuldade, mas menos praticidade para você fazer mudar o seu high deck de posição, fazer o forward lean, que facilita muito você ter algum dispositivo que você só mexa aqui sem precisar de uma chave de fenda para mudar. Além disso, uma coisa que foi muito criticada em um vídeo que até deu uma repercussão grande em inglês, o vídeo do Angry Snowboard, falando muito mal dos materiais da Clue, em especial de como isso aqui era duro e como você não tinha nenhum conforto no riding. Eu achei o vídeo dele completamente exagerado, mas o Clue anterior realmente era um pouco desconfortável, e esse, eu não sei se eles mudaram o material, mas a sensação que eu tenho é de que melhorou muito, porque ele te dá o feedback legal da pista do jeito que eu gosto, ao mesmo tempo em que você tem um ride com mais conforto e com menos trepidação, o que leva inclusive a você cansar menos a perna. Colocar também continua fácil, e eu acho, também vou consultar isso nas especificações técnicas, que eles melhoraram o sisteminha aqui para dar ainda mais segurança no encaixe e desencaixe. Então, isso melhorou, o conforto aqui, o padding melhorou, isso daqui está um pouco mais seguro, na minha impressão, e eu estou satisfeito, bastante satisfeito com o Clue, e acho que o upgrade aí do Freedom pro Independence valeu a pena, porque são pequenas modificações, mas que melhoram bastante o riding. Claro que se você tem um orçamento mais apertado e tem o Freedom em perfeito estado, não sei se vale a pena você gastar mais 400, 500 dólares só para fazer um upgrade. Mas se você não tem ainda e está pensando em comprar, compre esse, porque vale a pena. Aos mais nerds que gostam dessas informações mais detalhadas, os novos bindings da Clue são desenvolvidos e produzidos na Alemanha e foram reforçados com fibras de vidro ultra finas para alcançar essa redução que eu falei de 20% no peso. Mas eu também testei um Nideca Supermatic, e se não apareceu aí na tela agora, em breve aparecerá o vídeo do review deles. E diz aí nos comentários, você tem o Clue ou resolveu comprá-los agora? Ou gosta mais dos bindings tradicionais? Deixa aí a sua experiência.